minha gente! Vamos falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 12 de janeiro de 2025. É domingo, 8h08. É um dia regido pelo Sol. Então, todo domingo ele traz muito essa energia da vitalidade, da consciência, que são atributos solares. Então, o Sol ele é o nosso doador de luz, de calor, de consciência. Então, aos domingos é um bom dia você fazer um ritual para o Sol. Pode ser uma saudação ao Sol, pode ser você visualizar esse teu Sol interno, né? Às vezes não sei se vocês já fizeram uma meditação que você visualiza o Sol descendo pelo seu corpo inteiro, vai até a Terra e volta, que é uma prática de ancoramento. Às vezes visualizar, né, nesse chakra ali do plexo solar mesmo, essa conexão do seu Sol interno com o Sol externo. Então podem ser algumas práticas, às vezes se conectar com coisas solares, né, um girassol, uma calêndula, né, ervas, plantas, enfim, coisas que têm essa energia solar, a própria cor dourada, né, coisas douradas também ajudam a essa conexão solar. Enfim, algumas ideias aí. E o Sol, ele tá no signo de Capricórnio, então quer dizer que essa energia solar, ela tem essa característica da Terra cardinal, que simboliza muito essas construções materiais a longo prazo. Então, Capricórnio é um signo que a gente pensa muito na cabra subindo a montanha, então essa disciplina para alcançar o topo, né, para alcançar o que se quer. Então, é um símbolo de disciplina, é um símbolo de estrutura na vida. Então, você ter essa percepção do que te motiva a esse caminhar, que topo da montanha que você quer subir, né? Eu trouxe muito nisso, eu fiz um vídeo falando sobre a alunação capricorniana, que começou 2 semanas atrás, né? Então, pra gente trazer essa reflexão, que topo da montanha que eu quero atingir, o que me move aí para esse topo da montanha, né? A continuar caminhando, a lidar com a materialidade, né? Então, dá um sentido. Se você não tem, a gente cria, a gente inventa um sentido também, né? Só que porque quando a gente não tem um objetivo, a gente tem essa dificuldade de caminhar, né? Então, é importante a gente criar algo para nos mover. Principalmente se você tem Capricórnio forte, vai ser importante para você ter metas a longo prazo. Porque se você não sabe onde você quer ir, você não vai chegar em lugar nenhum, né? Então, eu até coloquei no horóscopo do dia, que eu postei no canal de transmissão, né? O que disciplina, que te vitaliza, o que acorda esse teu Sol interior diariamente. Lembrando, então, o Sol, ele nasce todo dia. Então, a gente tem que fazer nascer essa vitalidade em nós mesmas todo dia. Não é algo que nos é dado. A gente nasce, por exemplo, eu nasci com o Sol em Capricórnio, mas todos os dias eu tenho uma disciplina para me animar, para sentir essa energia. Então, todo dia eu medito, todo dia eu leio, todo dia eu busco fazer uma prática de exercício físico, porque eu sei que isso me vitaliza. Então, assim, é você buscar essa vitalidade. E muitas vezes, olhando para o seu Sol no seu mapa, então, o signo que tá, a casa que tá, os aspectos que faz, qual o planeta regente, né? Por exemplo, Capricórnio é regido por Saturno, então buscar onde está Saturno no seu mapa, né? Caso você tenha Sol em Capricórnio, ajuda a entender mais o que te vitaliza, né? Então, isso pode ser importante para você perceber. E se você não sabe o dado do seu mapa, provavelmente você vai saber o que o teu corpo se anima. Eu me animo a fazer uma prática de esporte. Eu me animo a ver filme, sabe? Então, também a astrologia, ela só dá uma linguagem para algo que já existe, algo que já está posto. Ela não cria nada, né? Nenhum planeta está criando nada. O princípio que funda a astrologia é o princípio da correspondência. Então, tudo que está em cima está embaixo, tudo que está no meu corpo está no universo, tudo que está no universo está no meu corpo de alguma forma, tá? Então é isso, a gente está chegando nesse ápice da alunação capricorniana, né? Esse ciclo da lua que vai de uma lua nova até a outra, que tem aproximadamente a duração de um mês. Então, a lua ingressou em Câncer, 1h24 da madrugada, que é um signo onde ela se sente muito confortável. Ela saiu do signo de Gêmeos e ingressou no signo de Câncer, que é um signo que Câncer é regido pela Lua. Então, é um lugar que ela fica muito confortável. Então, a Lua, ela vai falar sobre o nosso corpo, a nossa intuição, a nossa memória, a nossa ancestralidade. E o signo de Câncer, ele tem essas semelhanças, essas características. Então, é como a gente fala que ele se sente em casa, que ele está em domicílio, é como se a Lua estivesse na sua própria casa. Então, ela tem essa familiaridade ali para entender as suas necessidades, para perceber o que precisa ser nutrido, o que precisa ser feito. Ela tem essa força, tá?
Então, sempre que o planeta tá no signo que ele tem domicílio, ajuda muito a gente a entender as características, a perceber as nossas necessidades, o planeta se expressa melhor. E como a Lua vai falar sobre o nosso humor, vai falar sobre as nossas emoções, isso fica mais fácil, né? A gente se conectar com a nossa sensibilidade. Só que a gente sabe que no mundo atual, as nossas emoções, normalmente, elas são muito reprimidas, né? Não é um mundo, assim, que acolhe os nossos sentimentos, principalmente o sentimento de raiva, de ódio, sei lá, esses sentimentos que muitas vezes são rejeitados, reprimidos. Então, muitas vezes, quando a Lua está em Câncer, né, ou quando a Lua está em outros signos de água, Escorpião, Peixes, as emoções vêm à tona. E se a gente aceita, acolhe, tudo bem, né? O problema é se a gente rejeita, se a gente reprime, né? A gente cria essa tensão ali interior, né? Então, a Lua em Câncer, ainda mais que ela vai cheiar amanhã, é muito um convite da gente olhar para as nossas emoções, perceber como a gente lida com elas, como muitas vezes a gente reprime, a gente foi ensinada a rejeitar esse nosso lado como se fosse mais fraco, menos potente, né? Quando, na verdade, é ela que nos dá essa força, né, de se mover na vida mesmo. Eu coloquei, então, no horóscopo, né, para que essa Lua em Câncer, ela ajuda muito na percepção das nossas necessidades emocionais, das nossas faltas, carências, né, do que precisa de cuidado no corpo, no que precisa de nutrição, de proteção. Então, pode vir muito isso à tona, né, e amanhã tem esse ápice, então já vai vindo à tona, né, você já vai ter um spoiler do que vai acontecer na Lua cheia amanhã, a partir do que você está sentindo hoje, a partir de como você está se nutrindo. E lembrando também que toda lua cheia, ela é uma consequência, ela é uma colheita do que você plantou 6 meses atrás, do que você estava intencionando, do que você estava fazendo 6 meses atrás, quando a gente teve uma lua nova em Câncer. Então, quando a lua estava em Câncer e o sol estava em Câncer, eles se encontraram, a gente teve uma lua nova cerca de 6 meses atrás. Então, às vezes, perceber o que você estava fazendo também nessa época, né? O que você estava fazendo em relação aos temas que você tem o signo de Câncer no seu mapa, porque todo mundo tem todos os signos e todo mundo tem uma lua, né? Então, esse momento ele tende a trazer memórias, tende a trazer questões que poderiam estar ocultas, assim, que a gente estava reprimindo, questões familiares, questões ancestrais, né? Podem tudo vir para o corpo, né? E 11h53 a Lua vai fazer esse próximo aspecto, que vai ser com Mercúrio. É um aspecto de oposição, então o aspecto de oposição é um aspecto que ela está enfrentando, né? Que ela está lidando com algo que é o oposto. Então a Lua em Câncer, o Mercúrio está em Capricórnio. Capricórnio é o signo que se opõe a Câncer. Então a gente pode sentir uma dificuldade na nossa expressão emocional, porque a Lua em Câncer ela está ali confortável, as questões emocionais, sensíveis. Só que o Mercúrio estando em Capricórnio, o Mercúrio falando sobre a nossa mente, as nossas ideias, estando nesse signo mais seco, né, esse signo muito prático, muito material, fica difícil. Então, às vezes, pensando numa conversa, né, às vezes você é todo emocional e alguém ali muito material, voltado para questões práticas da vida, ou às vezes no seu mundo interno mesmo, né, às vezes tem um aspecto seu que quer muito se cuidar, se nutrir, e tem um lado ali que tá falando, você tem que lidar com responsabilidade, você tem que organizar a sua semana, o seu mês, o seu ano. Então, às vezes, a gente sente esqueci o termo agora, né? Mas esses dois lados ali nos puxando de alguma forma, né? E aí a gente precisa estruturar algo que talvez honre esse nosso lado mais sensível, mas que também olhe para essas metas a longo prazo, né? Então, às vezes, o Mercúrio em Capricórnio, por exemplo, ele pode ajudar numa estruturação de uma forma para lidar, para acolher com as nossas emoções, sabe? Para uma forma melhor de lidar ali com os nossos sentimentos, né? Então, às vezes, quando a Lua se opõe a Mercúrio, ela pode trazer dificuldades com os temas mercuriais e com os temas lunares. Então, problema de comunicação, né, problema de deslocamento, que são temas mercuriais, né? Mercúrio é o deus mensageiro. Então, às vezes, as pessoas não entendem muito bem as nossas mensagens que a gente está querendo dizer. Às vezes, a gente não consegue falar sobre o que a gente está sentindo, né? Então, às vezes, pode ter um esforço ali para conseguir. Então, a gente pode sentir essa divisão ali entre o que a gente sente, o que a gente pensa, às vezes é interno, às vezes é externo mesmo, é com alguém mesmo. Então, ou a gente está muito prática, outra pessoa está muito sensível, ou a gente está muito sensível, outra pessoa está muito prática, né? Então, até quase meio-dia ali a gente pode sentir isso. E o próximo aspecto vai ser 18h16, que é Marte, vai fazer um trígono com Netuno. Marte que está retrógrado no signo de Câncer, que é onde ele se sente mais desconfortável, porque ele é o deus da guerra.
E Câncer tem essa energia de cuidado, de nutrição, né? Então, como que você vai pra luta querendo nutrir, né? Querendo cuidar, querendo acolher. Então, é um lugar que Marte se sente desconfortável. Mas a gente pode pensar nessas práticas de autocuidado, né? Então, esse trígono com Netuno, Netuno falando sobre o nosso inconsciente, então às vezes tem algumas práticas de liberação emocional, de conexão emocional. Netuno vai falar muito desses sentimentos como amor incondicional, empatia, compaixão, então práticas ali que envolvam essa aceitação de nós mesmas, né? Então desde práticas mais meditativas, né, espirituais, é muito do que você sente que nutre ali as suas águas, as suas emoções, os seus sentimentos, tá? E 18h56 vai ser o último aspecto do dia e é um aspecto assim muito gostoso para tudo que envolve amor, relações, desejos, afeto, porque a Lua em Câncer ela vai fazer um trígono com a Vênus em Peixes, que ela está exaltada. Então a Vênus, que é a nossa deusa do amor, da beleza, das artes, ela encontra a Lua, então elas conversam, elas fluem entre si. Então isso favorece encontros onde você se sente nutrida, onde você se sente acolhida. Seja com você mesma, né? Então seja você fazendo um ritual ali de autocuidado, você fazendo algo que você ama, algo que você gosta, seja você encontrando pessoas que você sente essa nutrição, sabe? Então eu coloquei aqui no horóscopo, é um bom momento para tudo que envolve cuidado, expressão afetiva, encontros amorosos, momentos de autocuidado e até práticas artísticas e espirituais, né? Porque a Vênus traz muito essa questão das artes e o Peixes ele nos conecta com tudo que é invisível, né? Com esse mundo espiritual, com esse mundo sensível, das fantasias, dos sonhos. Então é um aspecto que flui muito bem, principalmente nessa questão emocional, né? E a Lua falando sobre o nosso corpo, vendo sobre os nossos desejos, o trígono ele representa uma harmonia. Então, assim, coisas que favoreçam essa harmonia emocional, esse equilíbrio emocional, né? Tende a intensificar isso. Então é um ótimo aspecto aí se você está pensando em fazer algum ritual consigo mesma, se você está pensando em algum encontro, né, seja amoroso, seja com amigas, enfim, é muito benéfico, tá? Então é isso pro dia de hoje, esses são os aspectos. Então a Lua, ela tá nesse crescimento, né, amanhã que ela fica completamente cheia, ela tá quase cheia, então tende a vir muitas emoções. Então até pensando nos aspectos do dia, né, práticas de acolhimento, práticas de liberação emocional, até de celebração. Então, às vezes é muita energia, né? Põe numa dança ali para expressar, às vezes vai para a natureza também. Essas práticas de aterramento, que seria às vezes só colocar o pé na terra mesmo, a gente já transmuta, que às vezes tem muita energia. Pode ver que até os animais, né, na lua cheia tem toda essa intensidade e a gente tem tudo isso, a lua rege as águas, o nosso corpo é cheio de água. Então, a lua cheia, ela, de uma forma ou de outra, seja você acreditando em astrologia ou não, se identificando, né? É um momento que a gente vê que as coisas ficam mais intensas, né? Na natureza mesmo. Então a gente faz parte disso. Então você propiciar essas liberações, né? Você se conectar consigo mesma, às vezes por práticas de meditação, principalmente que envolve o corpo, sabe? É bem importante no dia de hoje e amanhã também, que amanhã você pode sentir mais intenso, tá? Então é isso pro dia de hoje. Bom domingo. Aproveitem esse dia, principalmente esse último aspecto do dia, que é um evento que acontece poucas vezes, né? A Lua em casa com a Vênus exaltada.